Paz do Senhor, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, mais uma vez e sempre, ok? Hoje nós vamos refletir sobre o tema Deus conosco. Deus conosco. O tema hoje é esse, Deus conosco. Se você ainda não é inscrito no canal Caminhos Retos, é só para falar da palavra de Deus, à luz da Bíblia, ok? Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Clique em se inscrever, não precisa preencher nenhum formulário, ative o sininho para receber as notificações. Quando tiver uma novidade no canal, você recebe uma pequena notificação. Deixe o seu like e, muito importante também, vocês deixar algum comentário sobre alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram que a gente comente aqui, que a gente reflita a respeito, né? Isso é muito bom, é para interagir mesmo, ok? Outra coisa é que eu sou simplesmente um pregador da palavra de Deus. Eu não sou pastor, eu não quero ser pastor, é uma profissão muito honrada, muita responsabilidade, mas isso não é uma coisa que me vem no coração. A minha função aqui é pregar. A minha missão agora é pregar a palavra até o final dos meus dias. E eu vou continuar estudando a Bíblia, porque a gente já vem estudando há algum tempo, irmãos. Mas é inesgotável. Inesgotável. Você pode ler 10, 20, 30 vezes. É inesgotável. Porque aqui está a palavra de Deus. Se você não acredita, porque tem muita gente que tem dúvida, né? E não acredita mesmo. Eu também fui assim. Não, esse livro foi escrito por por humanos. Muita gente botou aí o que queria e tal. E tem muita gente que pensa assim ainda, infelizmente. Mas as coisas vão aparecendo, a verdade vem aparecendo. Então, quem lê, quem estuda isso já há muito tempo, percebe claramente que aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, porque aqui tem como se fosse um DNA, entendeu? Você vai vendo, tem coisas que parece que não tem nada a ver, mas você vai juntando, meu Deus, é a palavra do Senhor. Então, recentemente foram achados manuscritos do Mar Morto que são praticamente a Bíblia inteira, né, com documentos de mais de 200 anos antes de Cristo e alguns depois, né, mas os documentos mais antigos que foram achados nesse mesmo conjunto, tem documentos ali com mais de 200 anos antes de Cristo, né, que já falava assim, já era coisa do Antigo Testamento. E depois teve outros escritos juntos também, datados de depois de Cristo, lógico, do Novo Testamento. Então, se você tem alguma dúvida a respeito, mas tem dúvida a respeito disso, mas lê sobre outra coisa, lê sobre outras religiões, lê sobre outra coisa. Se você tem tempo para isso, por que você não dá tempo para o seu Deus verdadeiro, o que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, e tudo o que neles há, no céu, terra e tudo o que neles há, né? As visíveis e invisíveis. As visíveis, as coisas que vemos, as coisas que não vemos, como tem tantas outras coisas, mas vou falar mais rapidamente, Wi-Fi, Bluetooth, coisas que há um tempo atrás a gente nem sabia que existia, mas já existia e Deus que criou, como tantas outras que virão ainda. Já viram e outras virão. Aqui nós vamos começar, o tema hoje é Deus conosco. Deus conosco. Muita gente acredita em outros deuses, acredita em outras coisas, mas nós estamos refletindo à luz da Bíblia sobre o Deus nosso, o Senhor, que criou todas as coisas e as controla e as mantém. Nada é feito sem a sua permissão. Ele está no controle absoluto e ele faz tudo o que quer na hora que ele quer. Então vamos começar aqui. Nós vamos dar uma refletida em alguns textos bíblicos. A Bíblia toda fala sobre isso. O Antigo Testamento apontava para Jesus, o Novo Testamento aponta para Jesus, o próprio Deus que esteve conosco quando o Verbo se fez carne. Mas nós vamos começar aqui por João, já para dar um entendimento, tá? Tentar acelerar um pouco para o vídeo não ficar muito longo. Me perdoe por isso. Em João, 1 João já começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso aqui está em 1 João, versículo 1 ao versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tem outra passagem que Deus também fala assim, que fora de mim não há salvação.
não há Salvador. A salvação é só através dele. As pessoas que acreditam estão indo. Outros vão acreditar. Umas pessoas nasceram, morreram, não acreditaram. Outros acreditaram também. Outros estão vivas. Uns acreditam, outros não. Vai chegar. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Então, toda língua confessará. Não importa se crê, se não crê, se é pobre, se é preto, se é branco, se tem outro time, se tem política, não tem nada disso. Nada disso. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. E Ele está conosco. E é sobre isso que nós estamos conversando hoje. Repetindo a luz da Bíblia, tá? O texto, a base da mensagem hoje é Deus conosco. E vamos lá para Deuteronômio. Às vezes as pessoas vão falar assim, meu Deus, mas por que mudou de tanta coisa? De uma coisa pulou para outra. Isso é rapidinho, irmãos. Isso aqui, Deuteronômio, é porque tem Deus que criou todas as coisas. E aqui aconteceram várias coisas, multidões, milhares de pessoas viram coisas maravilhosas feitas pelo nosso Deus. E mesmo assim, ainda hoje, tem muitos que duvidam, a maioria duvida. Não é? Isso é impressionante. Deuteronômio é o 5º livro, chamado Pentateuco, que são os 5 livros escritos por Moisés. Esse aqui é o Deuteronômio. E nós vamos ler o capítulo 4, versículo 27 ao 35, só para a gente criar um entendimento, tá, irmão? Se você está com dúvida assim, poxa, estava lá em João, agora veio para o Deuteronômio, tenha paciência. E se liga na palavra. Aqui diz assim, que ele estava falando com um povo que saiu da terra do Egito, eles eram escravos, e Deus trouxe um libertador que foi Moisés, lá na sarça e tal, tem toda a história, se você se interessar, é muito interessante isso. E diz assim, Deuteronômio 4, versículo 27, o Senhor vos espalhará entre os povos, e restarei poucos em números entre as gentes onde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. Não fazem nada, são inanimados, não têm poder nenhum. As esculturas, imagens, essas coisas não... De lá, mas mesmo assim, olha só, e nem cheiram, de lá buscarás ao Senhor, porque a pessoa mesmo estando no meio desse e sabendo de quem é o nosso Deus, ele vai buscar o Deus, ele não vai buscar outra coisa. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração e toda a tua alma. Não é simplesmente da boca, dos lábios, não. Os teus lábios me louvam. Não, não é essa parte. Assim, de lá buscarás ao Senhor, de lá, de onde? Lá servireis a outros deuses, você vai ver, não é que vai servir, prestar culto, não, mas você vai estar ali no meio deles, no meio do pessoal que curte isso. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Tem que ser do fundo do coração, do fundo da alma. Quando estiver em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atendereis a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará. Porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Quando fala da aliança que jurou aos teus pais, é desde o início, desde lá de Êxodo, onde tem os 10 mandamentos, entendeu? Isso aqui foi uma aliança. Então, quando ele fala, não se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais, ele está falando de toda a história que vem, né? De todo o que aconteceu, desde Abraão, Jacó, Isaac. Agora, pois, pergunta, ele diz aqui, no versículo 23. Agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te procederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta. Pergunta,
na história. Assim, veja, procura ver com os outros, os antigos, na história toda, desde quando Deus criou o homem, se já houve alguma coisa assim, por as coisas que eles viram no Egito, na libertação, né? As pragas, o comando de Deus ali, a proteção, nada acontecia com eles, né? Eles reclamavam, mas nada acontecia com eles, acontecia com os egípcios. Mas prosseguindo, ou se um Deus intentou, ou, presta atenção nas coisas, vê no passado, vê se algum Deus desses aí intentou em tomar para si um povo no meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Quer dizer, vocês viram, milhares e milhares e milhares de pessoas viram acontecendo. Não era para ter dúvida, irmão. Vossos olhos, a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Ele diz aqui, nenhum outro há senão Ele, né? Agora vamos dar uma passada lá em Êxodo 20, onde tem os 10 mandamentos, para a gente ver se a gente consegue se livrar de algum desses. Êxodo 20. Eu vou dar uma passada muito rápido. Então Deus falou todas essas coisas, essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Esse é o segundo mandamento que muita gente quebra logo de cara. Diz assim, não farás para ti, não farás para ti, nem para ti, nem para vender para os outros. Não, filho, não é para mim, não, é para vender. Não faça isso. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Certo? É o segundo mandamento, que se estende ainda. Ó. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ele falando. Tem que prestar atenção. Não daqueles que me aborrecem. E faça misericórdia, e continua, o segundo mandamento ainda, tá? Não as adorarás, não lhe darás culto, porque eu sou o teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso é o segundo mandamento, ele é grande, tem que prestar atenção. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Se você não sabia, fique sabendo agora, eu estou te avisando, e daqui para diante você não é mais inocente. Porque eu estou lendo para você o terceiro mandamento do Senhor nosso Deus, para nós. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, se Ele é teu Deus. Se Ele não é teu Deus, fica à vontade. Tá? Mas se você... Porque a gente... Só uma pausa aqui. A gente nasce, cresce, em algum momento da vida a gente começa... Tem que questionar. Né? Todo ser humano é assim, é uma coisa normal do ser humano. Procurar saber por que isso está acontecendo, né? Quem criou isso? Quem criou aquilo? Por que isso acontece? Por que isso não acontece? Tal, curiosidade. E algumas dúvidas ficam pairando na nossa mente, né? Então muita gente busca outros caminhos, busca macromante, espiritismo, busca outros santos, fazem para si pedras, de pau, de madeira, de gesso, de barro, de pó. Enquanto buscam vida em outros planetas, buscam histórias de mundos, segundo outros mundos, outras dimensões, essas coisas todas. Meu amigo, o que existe está nas mãos de Deus e Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então tudo acontece como Ele quer, na hora que Ele quer. Ok? Então, continuando.
No terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, você que está me ouvindo, agora você não é mais inocente a esse respeito, ok? Procure ler a respeito. Lembra-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra, aí vem o primeiro mandamento, que é o quinto mandamento, mas é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, né? Que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Aí vem o sexto mandamento, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, muito complicado, mas é isso aí. O 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Isso é terrível, irmão. Todos os mandamentos são iguais, são mandamentos. A gente pode quebrar um. Quebrou um, você quebrou praticamente todos, né? Tanto é que Jesus uma hora falou, olha, se você olhar para uma mulher com pensamento, você já adulterou. Já adulterou. Isso é complicado. Vamos começar a pegar esse raciocínio da mensagem de hoje. É Deus conosco. Então nós vimos lá que ele era o verbo, estava no princípio com Deus, no princípio era Deus, ele era o verbo, estava com o verbo, e nada se fez sem ele. Então vimos aqui na questão do êxodo, o Deus falando, vão ser espalhados entre os povos, mas servirão a deuses de madeira, de pedra, mas quando me chamarem, clamares pelo seu Deus, eu o atenderei, que é o meu povo. Ele sabia disso. E em Gênesis, nós vimos toda a criação, né? E vimos que de Gênesis até o versículo 25, ele criou os céus e a terra, os animais, os seres que rastejam, que voam, que nadam, mas não existia o homem ainda, não existia nem o homem nem a mulher. E no versículo 26, que ele criou o homem, né? Nós façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E no versículo 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, em questão de humanidade, de família, de reprodução, de humanidade, verdade, né? Os filhos de Deus. Ele criou homem e mulher os criou. Ele não criou uma coisa diferente. Ok, irmão? Então, vamos lá agora no Salmo 139, que é um Salmo 139. E vocês vão entender porque esse Salmo aqui, ele fala da grandeza de Deus, né? Um salmo escrito por um mestre de canto, mas um salmo escrito por Davi. E esse salmo ele fala da grandeza do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele fala da grandeza de que tudo pode, fala da consciência do homem, da existência de Deus e a sua essência, os atributos, né? A onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. Então esse é um salmo de uma pessoa temente a Deus, que foi escolhida por Deus, falando a respeito dele. Então, vamos dar uma lida, só lida. Salmo 139, não vamos demorar muito não. Deus onisciente e onipotente, é o mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, ele começa assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos.
Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado não o posso atingir. Por onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se passo a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. E as trevas e a luz são a mesma coisa. Para Deus é a mesma coisa. Lembra lá no início, quando ele disse, haja luz e houve luz? Não havia nem luz, irmão. Para Deus não tem isso. Pode pagar tudo. Ele vê do mesmo jeito. Pois tu formaste, continuando no versículo 13, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entrecido como nas profundezas da terra. Salmo 139, versículo 16 agora. Os teus olhos me viram ainda a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Quer dizer, o controle está desde o início, não está o controle agora. Agora continua, mas o controle de Deus sobre nós, sobre todas as coisas, está desde o início, desde quando ele criou, desde antes ele já era Deus, né? Determinado, ele diz assim, todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos de mim, pois de mim hão de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quer dizer, aqui nós vimos o salmo de um servo do Senhor. Ele tem alguma dúvida de Deus conosco, igual muita gente tem hoje? Essa pessoa aqui, nesse salmo, nós compreendemos, ele reconhece que Deus está ali com ele, pode todas as coisas. É o nosso Deus, nosso Salvador, nossa rocha, nosso refúgio, nosso auxílio em todos os momentos, amigo. Continuando, só uma passagem curta para a gente poder entender. Nós falamos lá do Verbo se fez carne, nós vimos em Êxodo, Deus dizendo que eles seriam espalhados, mas eles viram as coisas acontecendo, que ele estava no controle. Depois nós vemos uma passagem em Gênesis, na criação do mundo, quando o homem nem existia, nem o homem nem a mulher, não existia nada aqui, Deus criou todas as coisas. O verbo se fez carne, né? No princípio era Deus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e sem ele nada se fez. Aqui nós temos em Mateus 11, versículo 26 ao 27, que tem como título que Jesus é o Salvador dos humildes, e fala assim: porque aquele tempo exclamou Jesus, isso aí falando, tá? O Filho, o Deus nosso, enquanto esteve aqui conosco, quando esteve entre nós, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e foi rejeitado por muitos, e ainda é.
Ele diz assim em Mateus: porque aquele tempo exclamou Jesus falando, exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Porque quando o Filho veio, ele se fez carne e habitou entre nós, ele veio para fazer uma segunda aliança, ele se entregou por nós. Então, para quê? Para todo aquele que nele crê, não é para todo mundo, não. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para isso que ele veio. E virá buscar a sua igreja. Deixou o Evangelho, ele é o próprio Evangelho. Mas não deixou essas palavras e falou que voltará. Voltará como? Voltará assim, ó, de repente. Porque ele não fala quando vem. Ele falou de algumas coisas. Quando vocês virem acontecendo essas coisas, que está perto. E nós estamos vendo acontecendo as coisas que ele falou, que quando acontecesse estaria perto. Então, pode nem ser nessa geração, pode nem ser nesse século, pode ser no outro. Mas está perto, irmão. Nós estamos perto. Jesus está às portas. Quando ele falou, por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Então, não significa, irmão, de forma nenhuma, de quem fez todos os estudos, se preparou, faculdade, fez mestrados, doutorados, todos os cursos do mundo, os idiomas. A palavra de Deus, ela não é revelada a eles por conta disso. Ela é revelada aos pequeninos. Que mesmo que você tenha estudo, você tenha instrução, você tem que ser pequenino. Você tem que ser humilde. Porque a palavra diz assim. Porque Jesus clamou, e exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos instruídos, os que se acham, e as revelaste aos pequeninos, né? Aos humildes de espírito. A palavra tem lugar que fala pobre de espírito, mas não é pobre sem dinheiro, não. É humilde de espírito. Uma pessoa que é humilde de espírito. Os pequeninos aqui falam. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, porque tudo me foi entregue por meu Pai, quando ele esteve conosco, o Deus conosco, Jesus, que foi o Deus conosco, né? Que lá em Lucas tem assim, que a Virgem dará luz ao Filho, e o chamará de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, não é outras coisas que o pessoal inventa por aí, não. É Deus conosco, é Jesus, esse Deus aqui. Deus que exclamou aqui, dizendo: ó Pai, graças te dou essas coisas porque ocultaste, graças te dou porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E agora vamos lá para Mateus 28, 16. Que é quando Jesus aparece aos discípulos na Galileia, tá? Jesus veio à cruz, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós, ressuscitou o terceiro dia, ele falou tudo o que ia acontecer. As pessoas não entendiam muito bem, mas agora a gente, depois começaram a compreender, e hoje nós temos a capacidade de entender muito mais. Eu não sei porque as pessoas ficam buscando outros caminhos, as coisas que não tem nada a ver. São coisas que o homem fez, são coisas que o homem criou. A Bíblia foi escrita, irmãos. Se vocês estudarem isso aqui é o nosso manual de vida. Isso aqui é a palavra de Deus que deixou para nós. É o que temos que seguir. Se seguirmos isso aqui, está tudo tranquilo, porque o Senhor está no controle. Aqui Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Depois que ressuscitou, ele falou primeiro com as mulheres e deixou um recado. Fala para eles irem para a Galileia, vamos encontrar lá. Alguns duvidaram, Tomé principalmente, mas ele apareceu entre eles, né,
Antes disso, ele apareceu entre eles. Estão nas portas fechadas, onde eles estavam escondidos, porque estavam fugindo, estavam com medo de ser mortos, porque a perseguição tinha sido muito grande. Eles viram o que tinha acontecido com o mestre, né, indo para a cruz, né, uma cruz que era cruz maldita, chamada na época. Quem ia para a cruz era a morte maldita. Então eles ficaram com muito medo, e eles estavam a portas fechadas, as mulheres tinham vindo, nós vimos o mestre. E eles não queriam acreditar, até que Jesus apareceu no meio deles, as portas fechadas, Jesus apareceu ali. E apareceu de novo para Tomé, apareceu durante 40 dias para mais de 500 pessoas, tá? Isso está escrito. Isso é história, irmão. As pessoas procuram saber de história do que aconteceu ali, aqui, ali. Mas a história é sobre o nosso Deus. Se você tem dúvida, é aqui que está o caminho. É aqui que está o caminho. Não procure artifício. Não procure artifício. Tem coisas que pessoas eu tive um sonho, alguém que teve uma visão. Não vai atrás disso. A nossa esperança está aqui. Então, continuando. Nós estamos falando hoje, o tema é sobre Deus conosco. E vamos já encerrar, tá? Vamos encerrar aqui em Mateus 28, no versículo 16 em diante. Quando Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ainda alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. No céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem tem toda a autoridade nos céus e na terra? Porque foi Ele que criou os céus e a terra, para começar. É Deus. E Jesus é o Deus. O Espírito Santo é Deus também. Porque o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus triuno. Não são três deuses diferentes, não. Eles fazem tudo de acordo. É o nosso Deus, é esse. Então, a grande comissão. Jesus, aproximando-se deles, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. No céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Entenderam, irmão? Poderia ser que, e batizando-os em nome de Deus, simplesmente. Não, mas ele quis deixar claro que nós estamos falando a respeito do tema Deus conosco. Isso aqui Jesus, quando esteve entre nós e acendeu os céus, ele deixou essa mensagem aqui. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Entenderam, irmão? Eu vou repetir aqui, porque essa faz parte do tema aqui. Vocês viram que nós passamos por vários livros, né? Várias passagens. Algumas, assim, não tem muito a ver, não. Mas entenda, releia isso que nós passamos aqui, e você vai entender e vai ter o sentimento muito mais verdadeiro sobre a questão de que Deus está conosco o tempo todo. O tempo todo. Tem pessoas que não querem. Vou fazer o quê? A gente tem que mostrar, levar a palavra. E ver aquele que vai ouvir. A palavra diz: aquele que ouvir a voz do pastor, ele vai reconhecer. O pastor é o nosso pastor, o único pastor. O único pastor que vai ter um só rebanho. E você, não adianta você dizer: mas eu não tenho mais chance, eu estou perdido, eu sou um pecador miserável. Todos nós somos. Todos nós somos, ou éramos muito piores. Nós éramos piores, muito piores. E Ele nos resgatou do lamaçal, do poço do pecado, de tudo que estava de ruim. Ele nos livrou, Ele veio e dá chance. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso, para isso que Ele veio. E aqui ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Tudo que ele falou é para quem entendeu ir adiante. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias,
Não é uma vez por semana. É todos os dias, até a consumação dos séculos. E é todo dia como que? A parte do dia? Não, só um tempo. Não, é todo dia, todo tempo, em todo tempo. Ele diz isso. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a gente tem que ficar muito esperto, irmão. E não ficar procurando outros caminhos, não. Não. E não perca tempo. Se você acha assim, mas não tem mais chance, não, eu estou perdido mesmo. Tem alguns amigos que já me falaram isso. Não, eu vou para o inferno já inconsciente, eu sei que eu sou um pecador, miserável e tal. Irmão, amigo, não há necessidade disso. Você tem a salvação tanto quanto nós, quanto qualquer outra pessoa, quanto nós. Isso eu digo disso. Assim, eu digo assim, a salvação, a graça de Deus vem. Não pense você que você não é merecedor. Você pode não ser passado, não ser merecedor. Você pode não ser merecedor agora. Mas enquanto você respira e você está vivo, a esperança ainda está em você. Só depende de você. Porque ele falou, estará conosco até o final do século. Do século aqui é o final dos tempos. Né? E nós estamos vemos a cada dia que está muito próximo à vinda do Senhor. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Obrigado. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho para receber a notificação quando tiver novidade no canal. Deixe uma opinião ou então uma sugestão. Você pode deixar no comentário. Você pode deixar. Eu queria saber a respeito disso. Eu queria saber mais a respeito disso. Ou então, da próxima, tenta gravar uma mensagem a respeito disso, dê sua sugestão. Isso é bom. Isso é bom. Se eu não for alguma coisa que eu saiba, eu vou procurar saber. Nós vamos saber juntos, irmão. Tá? Porque ninguém pode dizer que estudou e sabe tudo daqui. Nem que fez mestrado, doutorado, seminário, 200 seminários, e fez 200 doutorados, 300 não sei o que, PhD. Não adianta. Né? Lembra quando Jesus fala, poxa, graças te dou, Pai, que revelaste essas coisas aos pequeninos, e não os sábios e instruídos. E Deus está conosco. Quando ele diz que está conosco, estarei convosco até o final do século, até o final do tempo. Ok? Obrigado. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Inscreva no canal, dê seu like e compartilhe. Se você não é inscrito, basta apertar em se inscrever. Não precisa preencher nenhum formulário. Basta apertar em se inscrever e está inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. Até mais. Fique com Deus.